Salve esquelônios, nerds malditos e habitantes do multiverso! Hoje eu tenho duas sugestões de leitura para vocês. Um mangá baseado na obra de H.P. Lovecraft e um quadrinho nacional baseado na obra de Robert Chambers. Começando pelo mangá O Cão de Caça e Outras Histórias, roteirizado e ilustrado por Go Tanabe e lançado aqui no Brasil pela JBC, ele é uma adaptação de 3 contos do mestre do horror cósmico H.P. Lovecraft. Para quem não conhece Lovecraft, ele foi um escritor americano e certamente um dos maiores expoentes da literatura fantástica e de horror. Ele é o criador dos mitos de Cthulhu e sua obra exerce forte influência no gênero em diversas mídias, no cinema, nos games, nos quadrinhos, na música e assim por diante. Falando um pouco mais do mangá do Go Tanabe, ele é uma adaptação de 3 contos do Lovecraft, que são O Templo, O Cão de Caça e A Cidade Sem Nome. Fazendo um breve resumo de cada conto, o primeiro, O Templo, conta a história de um submarino alemão que ataca um navio inglês e um dos mortos desse navio fica preso no casco do submarino. Um soldado alemão ele encontra nesse cadáver a cabeça de um ícone e traz essa cabeça de ícone a bordo do submarino. A partir daí, a tripulação começa a enlouquecer e o submarino fica à deriva. Nessa deriva, o capitão do submarino ele encontra um templo submerso no mar. Já no Cão de Caça, conta a história de 2 amigos que colecionam artigos macabros. E na busca de um novo item para sua coleção, eles acabam despertando aí a fúria de uma criatura que os persegue durante a história. E por fim, o último conto, A Cidade Sem Nome, conta a história de um explorador que encontra uma cidade perdida no deserto e descobre segredos indivisíveis de horrores cósmicos inenarráveis, como diria o Lovecraft. Falando agora um pouquinho das minhas impressões do mangá do Go Tanabe, eu acredito que é uma obra muito recomendada para quem é fã do Lovecraft. As adaptações foram muito bem feitas e são muito fiéis aos contos originais. No entanto, a força da narrativa ela é menor no mangá do que nos contos originais. Muito da graça da obra do Lovecraft está em imaginar as descrições que ele coloca ou até a falta de descrições, aquilo que ele deixa no ar. Quando você transfere isso para o mangá, apesar das ilustrações estarem muito legais, foi uma ilustração de alto nível, eu acho que tem essa perda da força do conto original. E convenhamos que é muito difícil você transpor a descrição da obra do Lovecraft em desenhos. Até hoje, poucos artistas conseguiram realmente desenhar algo que é descrito pelo Lovecraft. Mas mesmo que você não conheça a obra do Lovecraft, eu aconselho o mangá. Não é por isso, não é por não conhecer a obra do Lovecraft que você vai deixar de apreciar a adaptação do Go Tanabe. Um detalhe que eu deixei escapar, que é importante falar, o mangá ele é volume único, então nada de ficar comprando aí inúmeros números para ter a obra completa. Falando agora da HQ O Rei Amarelo, lançado pela editora Draco, é uma coletânea com histórias com artistas nacionais inspiradas no livro O Rei Amarelo de Robert Chambers. A obra ficou conhecida no Brasil depois do sucesso do primeiro ano da série True Detective, que pegou vários elementos emprestados ali da obra do Chambers. O livro original ele é composto de contos que giram em torno de uma peça teatral fictícia chamada O Rei Amarelo, que a sua leitura pode levar as pessoas a terem insights terríveis e fatalmente à loucura. Como no caso do Lovecraft, eu não vou me estender muito na vida e na obra do Chambers nesse vídeo, na promessa de fazer um vídeo dedicado aí no futuro. O importante a dizer agora é que a obra do Chambers ela influenciou em certa medida a obra do Lovecraft. E esse é o motivo de eu estar fazendo esse review junto com o mangá do Cão de Caça do Go Tanabe. Voltando a falar da HQ, é uma coletânea organizada por Rafael Fernandes, com 8 histórias. Na verdade não se tratam de adaptações dos contos do Robert Chambers, e sim histórias inspiradas no universo do Rei de Amarelo. Antes de falar um pouquinho das histórias da coletânea, eu queria deixar aqui registrado que é uma HQ muito bem feita, muito bem elaborada, tanto na parte gráfica quanto na parte criativa. O acabamento é impecável, para ser melhor do que isso, só se saísse em capa dura. Talvez como ponto negativo eu colocaria o preço, se eu não me engano está sendo comercializado por aí por R$50, mas assim, pela qualidade do material eu acho o preço justificável. Bom, eu vou passar história por história aqui da coletânea, fazendo um pequeno resumo e passando as minhas impressões de cada uma. Bom, começando pelo Fantasmas na Máquina, que tem roteiro e arte de Pedro Pedrada. É uma história que transporta ali o clima do Rei de Amarelo para os dias de hoje, para o mundo moderno. E conta a história de uma modelo que aparentemente leva uma vida medíocre, mas tenta parecer feliz, tenta parecer descolada nas redes sociais.
e em determinado momento ela entra em contato com uma rede social chamada Carcosa Inn, que acaba bombando o seu perfil na internet, enquanto a sua vida mesmo real acaba indo pro buraco. Eu acho que o conto faz bem, né? A história faz bem em deixar várias coisas no ar sem explicar muito do que está acontecendo com a personagem principal. E eu dou destaque para algumas passagens da ilustração, que tem algumas passagens bem surreais que me agradaram bastante. O segundo conto, A Boneca, tem roteiro de Thiago P. Zanetti e arte de Lucas Chewy. Eu vejo como uma história de terror clássica, vamos dizer assim, e conta a história de um líder de uma comunidade Amish que acaba de ter um filho e recebe a visita de uma entidade maligna que acaba levando o cara à loucura. O que me chama a atenção também são as ilustrações. As ilustrações me lembram um pouco de xilogravura. Eu não sei falar ao certo qual que é o estilo da ilustração desse cara, se tem um nome para isso. Me lembra xilogravura pelas ranhuras na arte. O terceiro conto, A Rainha de Amarelo, tem o roteiro de Maurício R.B. Campos e a arte de Pericles Iannucci. Na verdade é uma história que mistura diversos elementos. Ali tem alguns elementos do Lovecraft, dos mitos de Cthulhu, pega elementos do Rei Amarelo, do Robert Chambers, tem Carcosa, do Ambrose Bierce, e tem como protagonista na história ninguém menos do que o Edgar Allan Poe. Eu vejo como uma grande homenagem à literatura fantástica de horror, e muito bem executada. Com certeza quem conhece os autores ali que inspiraram a história vai curtir muito. E é isso aí. O quarto conto, Maldita Rotina, tem o roteiro de Ayrton Marinho e a arte de Marcos Calda. Conta a história de um advogado ou de um administrador, não fica muito claro lá na história, mas o cara é incumbido de fazer os trâmites administrativos da falência de uma empresa. E ele recebe uma ligação para ir buscar um livro amarelo na antiga empresa e é instruído para não ler tal livro. É claro que o cara acaba lendo o livro e ficando louco. Tem algumas passagens muito bacanas de gore, né, nessa história. Ao meu ver, daria um ótimo curta-metragem para ser filmado aí com um clima de gore, com aquele clima de filmes com bastante gore. A quinta história, Caninos, tem o roteiro de Eric Alviles e arte de André Freitas. A propósito, eu comprei esse quadrinho das mãos do André Freitas lá na Comic Con Experience, que rolou em dezembro de 2015, né, dezembro do ano passado. E o que me chama a atenção nessa história é o fato dela parecer ser uma história dentro de uma história maior. Ela parece ser só uma peça de uma história maior. Outra coisa que me chama a atenção é a arte do André Freitas. É uma arte que por algum motivo me lembrou um pouco a arte do Charles Vess. Antes que me condenem, eu sei que não é lá muito parecido, mas por algum motivo, talvez pelo tom de conto de fadas macabro da história, me lembrou um pouco da arte do Charles Vess. Se o André Freitas estiver assistindo esse vídeo, se um dia ele chegar a assistir esse vídeo, eu espero que ele faça algum comentário do meu comentário sobre a arte dele. A sexta história, O Rei dos Ratos, tem o roteiro de Thiago Rett e a arte de Victor Front. Desculpa se eu estiver pronunciando o sobrenome errado, tá? A história se passa aqui em São Paulo, no Porto de Santos, e um funcionário do porto ele é incumbido de investigar um navio que por lá aparece. E dentro desse navio ele acha o diário de um artista que, após ter um insight, ele pinta a sua obra-prima. É uma história muito bem roteirizada, muito bem ilustrada, e é bacana que ela transporta o espírito da peça teatral maldita para o universo da pintura. Taxidermia Anímica é a sétima história da coletânea e tem roteiro de Rafael Levi e arte de Samuel Bono. A história ela faz referência direta à peça teatral maldita do Rei de Amarelo e conta a história de um ajudante de taxidermia que é aspirante ator, que acaba entrando em contato com um grupo teatral underground que o convida a interpretar a peça do Rei de Amarelo. O cara acaba entrando em relação com a filha do chefe e os dois leem a peça teatral e entram lá em comunhão em sua loucura. E a última história dessa coletânea, chamada Medíocre, tem roteiro e arte de Rafael Salimena e conta a história de um crítico literário que entra em contato, que lê a peça teatral maldita do Rei de Amarelo e acha a obra simplesmente medíocre. A história tem uma reflexão muito bacana da importância ou não da ficção em nossas vidas, assim. E eu achei muito bacana que tem uma brincadeira ali que eu acho que chega a criticar os fanboys aí das obras conhecidas, das obras undergrounds. E mais legal do que isso, ele critica os críticos que criticam os fanboys. É muito legal, fecha com chave de ouro essa coletânea.
E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das sugestões de leitura aí do Rei Amarelo, um HQ nacional, e do mangá, o Cão de Caça. Se gostou do vídeo, dá um like, não se esqueça de assinar nosso canal, dá um curtir lá na nossa página do Facebook, facebook.com/tartarugacosmicabr, e é isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo.